tô fazendo exercício em casa. Tô pegando cortaria na mão. Que eu não conseguia, tô conseguindo. Olá pessoal, tudo bem? Esse rapazinho que vocês acabaram de ver aí treinando é o Roberto de Aracaju, o Betinho, como é conhecido aqui. Então pessoal, o Roberto ele tem a paralisia cerebral. É uma doença crônica, uma doença rara. De cada 1000 crianças nascidas vivas no mundo, em média nascem 2 a 7 com esse problema. É uma doença que tem inúmeras causas. A de Roberto provavelmente tenha sido pelo atraso no momento do parto. Então houve uma privação de oxigenação no cérebro, onde acarretou lesões em alguma região do cérebro que dificulta os movimentos. Ele tem, como vocês viram aí no vídeo, ele tem alguns movimentos involuntários e tinha várias limitações. Roberto me contratou como personal trainer há 10 anos atrás. Então ele tinha limitações na mão, a mão dele não abria, porque uma das características da doença é essa, enrijecimento muscular. Eles são rígidos e tem esses movimentos para alguns tipos, né? Porque tem vários, ela se manifesta de várias formas, muitas vezes no intelecto, muitas vezes no aparelho neuromotor, e então a dele afetou a fala, a comunicação, a fala. Alguns afetam também as vistas, a audição, ele ouve bem, enxerga razoavelmente bem, ele utiliza óculos, mas o que mais afetou nele foi a parte neuromotora. Então ele nasceu com algumas articulações com limitação, fez algumas cirurgias e mesmo depois das cirurgias continuou ainda com limitação. Ele fez a fisioterapia por muito tempo e decidiu me contratar para poder fazer um trabalho, para poder reforçar o trabalho. Então isso foi há 10 anos atrás. Ele tinha várias limitações, como eu já falei, a mão dele era fechada, não abria. Aí o que eu fiz? Muito alongamento, alonguei bastante a mão dele. Ele já tinha mais de 20 anos de idade, mais ou menos uns 22, se não me engano, 22, 23 anos. Então eu alonguei muito os dedos, alonguei muito a mão, o punho dele que era assim, hoje ele abre a mão, hoje ele dá a mão às pessoas. Ele tinha limitação também nos cotovelos, o cotovelo era rígido, não estendia o cotovelo, então eu fiz bastante alongamento no cotovelo dele, nessa articulação do cotovelo. Outra limitação que ele tinha era nos tornozelos. O pé dele não fazia dorsiflexão, então eu alonguei bastante. Então hoje ele já tem uma movimentação muito boa e resultou ele conseguir andar sozinho, que Roberto desde criança foi cadeirante. E hoje, depois que ele me contratou, depois de todo esse trabalho de 10 anos, eu trabalhei 10 anos com ele, ele hoje anda sozinho, Claro, tem que ter alguém perto, porque ele pode tropeçar. Se ele tropeçar, ele pode vir a cair. Então, mas assim, em casa ele já consegue andar sozinho. E se tiver alguma pessoa perto, ele anda, por exemplo, no shopping aqui da cidade, ele anda sozinho, tranquilamente. Então hoje ele já anda, hoje ele já estende os braços. Como vocês viram, a mão dele só ficava assim, pronada, não supinava, não fazia esse movimento de supinação. Hoje ele já consegue supinar a mão, hoje ele já consegue pegar uma barra, já consegue flexionar o cotovelo sozinho. O que é que eu quero dizer a vocês aqui, para as mães, os pais que têm filhos com essa deficiência? Que invista na fisioterapia, contratem também um professor de educação física para poder fazer um trabalho ali conjunto com o fisioterapeuta, porque vale a pena. Já pensou se os pais de Roberto não tivessem investido nele? Já pensou se o Roberto não tivesse a força de vontade de treinar, de buscar ajuda profissional? Ele estaria cada vez mais rígido, porque a doença é crônica. Ela não evolui, por exemplo, em questões intelectuais, não vai evoluir, vai ficar a vida inteira. Questões motoras,
ela vai acentuar cada vez mais, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais rígido, a gente vai perdendo flexibilidade, a gente vai perdendo força. E Roberto não se entregou. Roberto buscou ajuda profissional e valeu a pena, porque hoje ele consegue andar, hoje ele consegue fazer alguns movimentos que ele não fazia, consegue fazer algumas coisas que ele não fazia. Se tivesse se entregado, se não tivesse investido na ajuda profissional, estaria provavelmente cada vez pior, tá certo? Então, eu quero parabenizar o Roberto pela determinação. Ele é um exemplo para toda a cidade, para todos que estão em volta dele. É um exemplo de força de vontade, de determinação, né? Força de vontade, de determinação, né? De disciplina. Você vê aí, nós estamos em quarentena. Estamos em quarentena devido ao Covid-19, mas Roberto está fazendo o treino dele em casa, sozinho. Então hoje eu não sou mais personal de Roberto, mas ele treina na minha academia, ele vem nos dias, né, marcados, treinam com o pessoal lá na academia. Então Roberto, ele não se acomodou, buscou ajuda profissional e continua buscando, continua treinando, se cuidando e está cada vez melhor. Um abraço a todos e até mais.